O Espírito Santo tem interesse de nos ensinar. E quando a gente senta assim para aprender, para receber do Senhor, então Ele tem todo o zelo de nos ensinar algo precioso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos acompanhar junto o raciocínio do Espírito. O Espírito Santo sempre tem desejo e tem um raciocínio de nos ensinar a verdade de Deus. E Ele simplifica todas as coisas para que a gente possa entender claramente o que Ele quer nos ensinar. Então não importa o número de pessoas, Jesus sentou com a multidão, Jesus sentou com 12 apóstolos. Eu acredito que uma das maiores pregações de Jesus foi com um homem somente, chamado Nicodemos. Esse homem foi ter particularmente com Jesus, e com certeza Nicodemos narrou tudo o que eles conversaram. Em João capítulo 3, Nicodemos narrou depois o que Jesus ensinou para ele, e foi escrito nos evangelhos. Então ele teve comunhão com uma pessoa sozinha, ensinou para uma pessoa sozinha, ele teve comunhão com várias pessoas, com os discípulos, e ele sempre amava ensinar. Ele sempre amava quando alguém tinha interesses muito profundos de aprender. E eu creio que o que eu vou te falar nessa tarde vai fazer alguma diferença na sua vida, porque geralmente a gente é assim. A gente quer aprender de Deus por motivos. A gente quer um relacionamento com Deus pelos nossos motivos. E Deus só permite um bom relacionamento com Ele pelos motivos dEle. Porque os motivos de Deus são corretos. Os motivos de Deus são os motivos para manter esse ser que Ele criou, chamado homem, estar no melhor que pode existir. Porque ninguém amou mais do que aquele que criou. Criou, depois gerou. Então o interesse de Deus é que você viva o melhor que você pode imaginar nessa terra. E que você relacione com Ele nessa terra, já começando um relacionamento para a eternidade. Não é um relacionamento temporário aqui. A gente não imagina como vai ser no céu. O céu vai ser um lugar de relacionamento. E esse relacionamento não começa lá no céu, ele começa aqui na terra. Por isso Deus se deixa conhecer aqui na terra, e também se deixará ser conhecido no céu. Então quando eu busco Deus pelos propósitos corretos, que é relacionar com o Pai, por nenhum motivo a não ser o próprio Pai, Deus se deixa conhecer. Se eu me relaciono com Deus por um único motivo de conhecê-lo como meu Pai, como meu Deus, como meu Senhor, Ele se deixa conhecer. Mas quando eu relaciono com Ele com uma segunda intenção, com um propósito de que Ele me beneficie, e é o benefício que eu estou atrás, é muito difícil você conhecer Deus nesse lugar, porque Ele não vai se deixar ser conhecido como você precisaria ser conhecido. E nós todos estamos reunidos, e até você na internet, e nós estamos buscando a Deus por um motivo: é porque deu errado. Ou deu errado, ou nós estamos com medo de dar errado. Então eu tenho que buscar a Deus porque eu estou com medo de dar errado. Ou eu estou buscando a Deus porque tudo na minha vida deu errado, então eu preciso conhecer Deus porque deu errado. E eu sei que Ele é Deus, que Ele fez um milagre na vida de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Então eu vou buscar Deus porque Ele também pode fazer na minha vida. Essa não é uma maneira inteligente. Deus, Ele é achado quando você busca realmente a pessoa de Deus. Mas como é que eu busco a pessoa de Deus? É quando você chega num lugar que você entende aquele versículo que está escrito em Mateus 6,33. Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou buscar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu vou relacionar com Deus, não é na comida nem bebida, ou seja, naquilo que eu mais quero, que é comer e beber. Se falar para você, você quer uma roupa bonita e comer e beber, qual que você quer? Você quer uma roupa bonita, mas só que você tiver fome, você troca a roupa bonita pela comida. Então tudo que você quer é comer e beber. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é o que você quer. Não é os seus interesses que Deus quer realizar, os seus interesses para que você seja mais crente, para que você seja mais feliz, para que você seja mais devotado a Ele. Ele não é um banco, como um banco que empresta dinheiro, que você tem que ser aprovado num cadastro, para saber se você vai pagar para Ele, para que Ele te dê o dinheiro. Ele não é assim. Deus não tem nada dele que não é seu. Tudo que Ele tem é seu. Mas desde que você não leve nada do que você tem para junto com Ele, porque o que você tem provavelmente não é dele. Seus desejos, suas intenções, seus propósitos, talvez isso é o que está afastando você de Deus. Então aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu levei muitos anos para entender o que era galardoador daqueles que o buscam. Galardão não seria algo fora dele mesmo. Deus é galardoador de todo aquele que o busca, porque quando você busca Deus e você encontra com Ele, você não quer mais nada. Ele é satisfatoriamente completo em você e para você. Aí você começa a viver uma vida sobrenatural que você nunca imaginou. Aí você começa a deixar de ser um cristão religioso e passa a ser um cristão praticante, vivo. Completamente vivo, porque você relaciona com o que é vivo. Não é com o que é morto. Você se relaciona com quem criou todas as coisas. E não tem ninguém mais vivo do que Deus. Você não é mais vivo do que Deus. Já parou para pensar nisso? Você não é mais vivo do que Deus é vivo. Deus é tão vivo que Ele é eterno. E quando você aceita Cristo como Senhor, você é tão vivo que você também começa a ser eterno. E nessa eternidade, eu tenho que buscar Deus pelo temporário ou pela eternidade? Boa pergunta. Você está entendendo como é que nós relacionamos com Deus? Nós não precisamos estar pedindo para Deus para fazer algumas coisas para nós. Isso não é religião que eu estou falando com você. Você não precisa estar pedindo para Deus: oh Deus, faz aquele favor para mim, me presta esse favor, faz aquilo para mim, faz aquilo outro para mim, eu quero que o Senhor me dê isso, o Senhor me dê aquilo. Nós não precisamos disso, porque aquilo que nós pedimos para Deus é o que Ele vai nos dar, se nós insistirmos. Mas aquilo que Ele vai nos dar não é o melhor para nós. Ele pode até te dar o que você está pedindo, você bate tanto que Ele te dá, mas não é a perfeita vontade dEle. Se Deus fosse ouvir a minha vontade, queridos, eu estava no mau lençol. Porque toda a minha vontade, quando eu comecei a orar em línguas e passar tempo com Deus, toda a minha vontade era ter uma peixaria. Eu queria ter uma peixaria. Eu queria ter um lugar que eu vendia o meu peixe. E eu orei muito para ter minha peixaria. Graças a Deus que Ele não me deu minha peixaria. Já pensou? Aonde eu estaria hoje? O dia inteiro cortando peixe e lidando com peixe. E eu achava que se Deus não me desse a minha peixaria, porque Deus era ruim, ou porque eu não tinha feito alguma coisa que agradasse a Ele. Então quando eu comecei a agradar a Ele, eu vi que o pior pedido que tinha era o meu: Ele me dá uma peixaria. Com a peixaria eu não estaria aqui na frente, falando do amor dEle e vivendo nessa paz que eu estou, com a peixaria. Então às vezes nós pedimos algo para Deus sem mesmo conhecer nós mesmos. Então a melhor chave e a melhor forma é você não pedir nada. É você buscar o reino dEle e a justiça dEle, que você vai ver que Ele é seu acréscimo. Você entra dentro de um campo de vitória que você não saberia. Você fala: jamais eu conseguiria me colocar nesse lugar. E é Deus que te coloca no lugar que Ele quer para você,
no melhor que Ele tem para você. Isso é andar com Deus. Amém? Qual que é o seu objetivo então? Relacionar com o Pai, porque o Pai sabe o que o Filho precisa. Relacionar com o Pai, o máximo que você puder relacionar com Deus, você relaciona, porque Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então é mais seguro não fazer pedido para Deus do que fazer pedido. Porque para mim, se Ele tivesse atendido o meu pedido, eu estaria enrolado hoje, eu estaria no meio dos peixes até hoje. Eu não estaria pregando o evangelho do reino e da graça, e sendo o homem que sou. Não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Esse eu sou. Porque eu oro em línguas, e quem ora em línguas não é vencedor, é invencível. Por isso, se eu puder te encorajar a orar em línguas, eu vou te encorajar sempre. Vou falar sempre para você orar em línguas. Não é para você ser vencedor, não. É para você ser invencível. Todos os profetas e apóstolos, eles andaram com Deus no nível que tornaram eles invencíveis. Gente, um reino todinho foi convertido por causa de um homem que foi jogado na cova dos leões e os leões não o comeram. Um reino foi mudado porque 3 homens foram lançados numa fornalha e o fogo não queimou eles. Um reino mudou. A tribulação de alguns cristãos mudou a vida de uma nação, de um povo. Paulo foi preso e a prisão de Paulo salvou tantas pessoas. Então não tem batalha que pode destruir aquele que Cristo constituiu. Então nosso desejo, nossa força toda nos últimos tempos agora, estamos caminhando para o fim. Então nesses últimos tempos caminhando para o fim, o nosso propósito é deixar de ser menino, deixar de ser menina e deixar objetivos e direcionar a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, mais do que você sabe o que é melhor para os seus filhos. Um pai cria filhos e sabe tudo que é melhor para o filho. A mãe sabe até quando o filho tem uma dor, sem o filho falar uma palavra. Ela sabe se é dor de barriga, se é dor de ouvido. Ela sabe se está com sono, se está com fome, mesmo sem palavras. E se uma mãe sabe isso e um pai conhece o filho tanto assim, você calcule o nosso Pai Celeste, que sabe de todas as nossas necessidades. Vou te contar isso aqui como testemunho. Eu estava entregando uma quinzena de jejum só na água, e eu cheguei na beira do rio e eu disse, eu vou comer peixe hoje. E naquela época que eu pescava, quando nós chegávamos do Pantanal, nós chegávamos com o nosso barco cheio de peixe. E os pescadores que estavam ali no barranca do rio, nós chegávamos na vila dos pescadores, a Vila Canaã ali, a Vila Mamed, ali era a colônia dos pescadores. Quando nós chegávamos com o nosso barco, os pescadores diziam, eu quero comer peixe. Você mandava ele lá na caixa e escolher o peixe que ele queria comer. Essa era uma forma que a gente tinha entre os pescadores. Eu estava terminando uma quinzena de pesca, e todas as vezes que eu chegava com o meu barco, os pescadores tinham esse direito. Se pedisse um peixe, você não negava um peixe. E eu disse, eu vou entregar esses 15 dias de jejum comendo peixe. E aí eu disse para aquele pescador que estava chegando ali, eu quero comer peixe. Ele disse assim, se você descarregar todo o barco para mim, você come. Aquele homem tinha, várias vezes ele tinha entrado no meu barco e pegado o peixe que ele queria para comer. E quando eu estava entregando 15 dias de jejum só na água, sem comer nada, 15 dias, quem já fez jejum de 15 dias sabe como é que você fica. Você caminha bem devagarinho, e eu fui bem devagarinho para a beira do rio, saí do quarto de oração, sentei na barranca do rio esperando chegar o pescador, e eu peço o peixe para ele. Ele manda eu com 15 dias sem comer nada para descarregar o barco todo para ele. Eu virei as costas e saí muito triste. Eu saí muito decepcionado. Eu confesso a você que as lágrimas estavam na garganta. E eu vinha passando perto de uma senhora. Aquela senhora estava lavando roupa no tanque, e ela estava lá batendo a roupa. Aquelas roupas que bate no tanque, faz um barulho alto. E ela parou de bater a roupa e olhou para mim e disse assim, irmão Célio,
Eu virei, ela disse: Deus conhece as suas necessidades e sabe do desejo do seu coração. Ela quase me destruiu quando falou aquela palavra. Foi o próprio Deus. Ele não achou um urubu, ele não achou um jumento, ele não achou ninguém ali para ele falar, como ele fala com quem ele quiser. Ele não achou um galo, porque um galo falou com Pedro. O galo falou com Pedro, o jumento falou com Balaão. Tudo que ele quiser usar, ele usa para te dar uma palavra na hora correta que você precisa. E aquela mulher disse essa palavra: irmão Célio, Deus conhece as suas necessidades e sabe o desejo do seu coração. Eu estava saindo da beira do rio e passei pelo fundo da casa daquela mulher. Ela estava lavando roupa e não estava nem preocupada, mas Deus fez ela parar e falou na boca dela essas palavras. Ela continuou batendo roupa. Eu perguntei: o que foi? O que você disse? Ela disse: eu não falei nada. Eu entrei no meu quarto novamente, chorando, e sabia que Deus conhecia as minhas necessidades e o desejo do meu coração. Que eu não tinha uma boa comida para comer, entregando 15 dias de jejum. Mas eu estava naquele momento, no momento mais íntimo com Deus. Para que o dia que eu pudesse comer 1 tonelada de peixe, se eu quisesse, eu desse conta, eu não esquecer que Deus conhece as minhas necessidades e sabe o desejo do meu coração. Todas as vezes, se eu estou na abundância, eu digo: o Senhor conhece as minhas necessidades e sabe o desejo do meu coração. Aquela pregação nunca saiu da minha cabeça, até hoje. Que foi o próprio Deus que pregou para mim, porque não foi aquela mulher. Aquela mulher foi só um vaso que Deus usou naquele momento para falar comigo, batendo roupa, parar de bater a roupa, dizer essas palavras e continuar lavando a roupa. Deus conhece as minhas necessidades e sabe o desejo do meu coração. Quando eu tenho essa convicção de que Deus conhece as minhas necessidades, eu paro de ser menino e de buscar a Ele por causa do que Ele pode me dar. Porque mesmo Ele sabia que eu não tinha comida em casa, Ele sabia que eu queria ter peixe, mas Ele sabia qual era o desejo do meu coração. Ele conhecia tudo de mim. E eu estava no centro da vontade dEle, passando por aquele momento de diversidade. Quando você vê um homem igual Paulo, e nós contemplamos a vida de Paulo, nosso apóstolo Paulo foi um homem muito abençoado por Deus. Nossa, como eu gostaria de ter um pouco da unção que Paulo tinha, e de viver um pouco que Paulo viveu, e conhecer um pouco que Paulo conhece. Você não faz ideia o preço que ele pagou para conhecer tudo aquilo. Ele disse: eu aprendi a ter fartura, e aprendi também a ter necessidade, para poder dizer para você agora que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente às vezes acha que é uma vida com Deus é uma vida sem escassez, é uma vida sem luta. Pelo contrário, a vida com Deus é uma vida de testemunho em todos os tempos. A vida com Deus não é bolinho não, queridos. Não pensa você, e não deixa nenhum pastor, nenhum pregador tipo fazer viajar na maionese, que Deus está interessado em prosperar você em troca de nada. Ele já prosperou você em troca de nada. Mas conhecer um Deus que prospera, relacionar com Deus que muda quadro de vida, isso custa muito caro, isso custa relacionamento, isso custa entrega, isso custa ser crente de verdade. Então Deus não está chamando um povo para ser religioso, Ele está chamando um povo para conhecer Ele como fonte, como paternidade. O filho mais velho do irmão do filho pródigo, ele estava em casa e ele disse: o senhor não me dá um cabrito para me comer com os meus amigos? Ele disse: filho, tudo que eu tenho é seu. O filho estava em casa e não tinha um cabrito para comer. Rico, próspero. O pai era rico, o pai era próspero. E ele falou: o senhor nunca me deu um cabrito. Ele disse: mas tudo que eu tenho é seu. Você tem que descobrir que tudo é seu. Quando você descobrir que tudo é seu, você valoriza mais a oração do que o trabalho. Você valoriza mais a fé do que a boa oportunidade. Quando você começa a valorizar relacionamento com Deus mais do que o seu trabalho, você começa a ver que é Deus que faz as coisas. Porque quando Ele fazer na vida daquele que trabalha muito, Ele pega a glória para si. Olha o que eu conquistei. Mas quando ele relaciona muito com Deus e trabalha pouco, ele diz: olha o que Deus fez por mim. Essa é a diferença. Olha o que Deus fez por mim. Olha o que eu conquistei.
O homem que rala muito para ter as coisas, ele tem amor por aquilo que ele rala, ele pega amor e aquilo se torna a representação das suas conquistas, das suas vitórias. Quantas pessoas se gloriam na grande empresa que tem? Quantas pessoas se gloriam no carro novo que tem? Aquilo é para a glória do meu nome. Aquela casa bonita que eu tenho é para a glória do meu nome. Mas quando você não faz nada para adquirir aquela casa bonita, aquele carro bonito, aquelas coisas grandes que a sua fé traz, você não toma a glória para si. Você diz: isso aí é o Senhor que fez. Eu não era capaz de fazer isso. Quem fez isso foi o meu Senhor. Então tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Tudo que eu tenho, bendigo o santo nome do Senhor, porque não é minha força bruta. Por isso que o relacionamento não deixa você pecar, porque o que você tem nas suas mãos glorifica a Deus. Mas quando você trabalha e você adquire, até a sua oferta tem que glorificar o seu nome. Tudo seu tem que ser para a glória do seu nome, porque você se julga conquistador. Eu conquistei o meu trabalho, o meu suor. Então você tem que parar de lutar para conquistar numa força bruta e usar o seu relacionamento com Deus para que Deus dê a você aquilo que é mais importante para você, sem você saber. Isso chama-se relacionamento. Um relacionamento com Deus ninguém perde. Você quer não perder? Relaciona com Deus e nada passa de hora. Você acha que o desejo que eu estava daquela comida, daquele peixe que eu ia comer, você acha que eu não comi alguma coisa depois? Você acha que eu passei fome? Eu comi. Alguma coisa eu comi. Alguma coisa eu comi depois daquele jejum. Não foi o peixe do meu amigo, mas eu comi sim, tanto comi que estou aqui. O melhor para mim era o peixe. O melhor para Deus era eu ter um testemunho de saber que a minha fé não era para fazer aquele homem me dar o peixe dele. A minha fé era para saber que o meu Deus é que me sustenta. Eu não posso usar a minha fé para fazer o outro me dar o que ele tem. Eu me relaciono com Deus, e Deus tira da mão do ímpio e dá para o justo. É Ele que falou que faz isso. Um homem trabalha, ajunta, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. É assim que Deus faz. Então eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 95, verso 1. Vinde, cantaremos ao Senhor. Ou seja, vem para cantar. Não é vem para fazer uma campanha de prosperidade. Não é venha para fazer uma campanha de libertação da esposa rixosa. Não é venha e façamos uma campanha do marido chato. Como é que ele chama? Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Não está pedindo nada aqui, nós só vamos cantar e alegrar na presença do Senhor, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Aqui até agora não tem interesse nenhum. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-nos com salmos, porque o Senhor é o grande Deus e grande Rei acima de todos os deuses. Então nós temos um Deus que está acima de todos os deuses. Por que eu vou querer um Deus menor? Por que eu não vou direto no maior e começo a cantar louvores a esse Deus? É o Todo-Poderoso, não há limite máximo. Ele é o Todo-Poderoso acima do céu e da terra. Então se eu tenho que falar, é com Ele que eu quero falar. O salmista diz no Salmo 63, eu desejo falar ao Todo-Poderoso. Jó diz também, eu desejo falar ao Todo-Poderoso. Eu quero falar é com Deus, com o meu Pai, que criou o céu e criou a terra. E muitas pessoas ficam procurando meios que levam a Deus. Não existe meios, não existe vários caminhos que se levam a Deus. Só existe um único caminho que leva a Deus, Jesus o caminho. Então ele diz que olha, quando você apresentar, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ó rocha,
a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com júbilos e celebramo-nos com salmos, porque o Senhor é o grande Deus e grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são seus. É grande ou não é? Tem um maior que ele? Não tem. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ele fez o mar, ele fez a terra seca. Vai direto no seu Pai. Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando vocês forem orar, fala assim, ó, Pai Nosso que está no céu. Mandou falar com quem? Jesus na oração do Pai Nosso, quando os discípulos chegou, mestre, ensine-nos a orar como João ensinou os seus seguidores. Ele disse, então você ora certo, ora assim, Pai Nosso que está no céu. Para orar é assim, ó, Pai Nosso que está no céu, fala direto com o Pai. Por que nós podemos falar direto com o Pai? Porque o sangue foi derramado, o sacrifício foi feito, e Jesus abriu a porta do céu para nós entrar. Então nós falamos diretamente com o Pai. Amém? Pois Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me profanaram, e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não conhece os meus caminhos. O que nós estamos falando aqui hoje, queridos? Nós estamos te apontando um caminho de relacionamento. Você pode relacionar com Deus, não é proibido, não está fechado, Ele não está com os ouvidos tapados para você. Você pode falar com Ele. Você é filho e filha, você tem esse direito. O detalhe é que você desiste. Você começa até relacionando muito bem, mas quando você não ouve resposta de lá para cá, você acha que o importante é a resposta que Ele vai te dar. Não, o importante é o lugar que Ele vai te levar. Quando você começa a relacionar com Deus, Ele começa a mudar a sua vida sem você perceber. O gostoso de Deus é isso. O gostoso de Deus é que é para os perseverantes. Não é para aquele que começa e que tem um bom plano e que até é ousado. Não, não é com esse. O gostoso é aquele que gruda e não desiste. É aquele que começa um relacionamento e não para. É aquele que quer ver, mesmo que nada está acontecendo, ele quer desafiar a si mesmo a relacionar com Deus, que não tem cor, não tem cheiro, você não encontra Ele nos 5 sentidos. E você começa a relacionar, e você começa a pedir conselho para Ele, e você fala com Ele, o tempo todo você é você e Ele. É esse que vai conhecer a Deus, é esse que dá a direção da sua vida para que Deus o governe. Não é aquele que vai e sai, vai para a presença de Deus e sai daqui a pouco. Ele só tem importância para ele aquilo que é benefício para ele. Você fala, não, nós vamos subir numa montanha e fazer uma campanha de prosperidade, e Deus vai mover na sua vida financeira. O camarada sobe de 4 pés naquela montanha, de costa, desde que seja feita a minha vontade. Esse tipo de pessoa não vai relacionar com Deus. Esse tipo de pessoa que tem uma carta escondida na manga, que tem uma petição escondida, que tem um propósito, que quer que Deus atue naquele propósito, ele só vai ser fiel a Deus quando ele alcançar aquele objetivo. Quando ele deixar de alcançar, não é mais objetivo, porque vai deixar os caminhos do Senhor todo aquele que tem um objetivo. Quando o objetivo for alcançado, acabou. As pessoas esquecem que tem um Deus que criou o céu e a terra e que está disponível a você, para você ir até Ele. Não com as suas petições e te pedindo. Não é para te pedir, para você pedir algo para Ele. Não é que você vai chegar lá e vai falar, ó Deus, me dá isso e aquilo. Não, querido, você vai chegar para um relacionamento. Eu quero te conhecer, Deus. Dá para você falar com Ele numa boa? Você chegar para Ele e falar, Deus, eu sou um malandro, sabe, Deus? Eu só chego no Senhor com interesse.
Eu sou igual aqueles filhos que não amam pai e só vem dar beijinho no pai quando quer um presente do pai. Eu sabe que o pai pode ser um sinônimo de livrar do aperto. Você conhece algum filho assim? Que passa o ano inteiro nem sabe que pai existe, mas quando está no arroxo, eles correm e procuram para o pai, porque sabe que o pai ama, e se o pai não ajudar, ninguém ajuda. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser filhos que relacionam com Deus pelo que Ele pode fazer por nós. Nós relacionamos com Ele porque nós não temos outro Deus além dEle. Ele é o único Deus. O povo de Israel viu o poder, viu a glória, viu a presença, viu os milagres e não se converteram a Deus. Nada podia mudar aquele povo. Eles não precisavam trabalhar para comer, eles não precisavam tirar água para beber, eles não precisavam fazer nada. E nunca, de maneira alguma, eles converteram a Deus. E olha o que Deus disse, verso 10: durante 40 anos estive irado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Verso 11: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Entrou no descanso? Não. Aquele povo passou 40 anos rodando a terra do deserto, que era caminho de 30 dias. Eles ficaram 40 anos rodando até morrer o último que saiu do Egito. Só entrou na terra prometida quem nasceu no deserto. Quem nasceu do deserto entrou na terra prometida. Mas os que saíram do Egito, que foram com coração ruim, Josué e Caleb foram os únicos que viram e creram e entrou na terra prometida. Com os jovens, com a nova juventude do povo de Israel. Eles não entraram por quê? Porque eles foram rebeldes. Aí você diz assim, mas isso foi lá no Velho Testamento, pastor Célio. Não, queridos. Hoje no Novo Testamento também, se você não andar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida, você vive um deserto. Você quer que eu te prove isso? Eu te provo. Hebreus capítulo 4. Vê se o hoje também não é a mesma coisa do passado. No versículo 1, vê se é a mesma coisa. O escritor aos Hebreus, aqui já está no Novo Testamento. Lá em Salmos falava do Velho Testamento, aqui já está no Novo Testamento. Olha o que diz no verso 1, Hebreus 4, 1. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Parece que eu falhei, não entrei no descanso de Deus. Eu não estou descansado. Eu estou com muito medo de ficar doente. Eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo de passar necessidade. Eu estou com muito medo. Cadê o descanso? Olha o verso 2. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Eles quem? O povo do deserto, o povo de Israel. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. A palavra não foi acompanhada por uma fé. Agora deixa eu falar uma coisa para você sobre essa fé dessa palavra. Essa fé dessa palavra fala de relacionamento. Que se você buscar por esse relacionamento, se você cada dia for mais convertido a Deus, cada dia você for mais crente a Deus, cada dia você for mais temente a Deus, você vai entrar num descanso que você não era capaz de colocar você nele. Que ninguém era capaz de colocar você nesse descanso. Se você quiser se converter, arrepender e se converter, cada dia que passa, vai vir o tempo do refrigério pela presença do Senhor na sua vida. Se nós se arrepender, se nós se converter,
Se nós formos uns crentes de verdade, uns crentes inabalável, que jamais nos abala. A nossa fé, ela não pode ser abalada de maneira nenhuma. Eu não posso deixar de orar porque as coisas boas aconteceu. Eu não posso deixar de orar porque as coisas ruins aconteceu. Eu não posso deixar de jejuar porque as coisas boas aconteceu, porque as ruins aconteceu. Eu não posso ser maleável, eu não posso andar sobre a circunstância. Se está bom, eu estou bom, se está ruim, eu estou ruim. Não, se está bom, eu estou bom, se está ruim, eu estou bom também, do mesmo jeito. Eu tenho que ter uma vida com Deus, não é um relacionamento só de vamos lá e me dá o que eu quero e fica aí. Isso não é relacionamento. Relacionamento com Deus não é só quando eu preciso dEle. Relacionamento com Deus é em todo tempo. Eu estou feliz, eu estou relacionando. Eu estou triste, eu estou relacionando. Eu tenho que saber que eu sou um ser criado por Deus para um relacionamento. O que importa é relacionamento. Quando você relaciona com Deus, você esquece até daquilo que você gostaria de pedir para Ele. Porque Ele não deixa você pedir, Ele faz antes. Antes de você pedir, Ele falou assim, ó, busca o meu reino e a minha justiça. E antes que você pedir qualquer coisa, já está acrescentado para você. Você vai ver acréscimos que você nunca imaginou. Então não precisa vir para cá como quem não me conhece, direcionando, querendo me direcionar para que lado que eu vou atuar na sua vida. Eu não sou seu empregado para atuar onde você quer que eu atue. Deus, agora faz com a minha esposa, faz com o meu filho, faz com o meu negócio, faz com isso. Ô, alto lá, quem é você para mandar em mim? O Senhor pode dizer desse jeito para nós. Deus não quer que você mande Ele fazer nada, nem pede Ele para fazer nada. Ele quer que você relacione com Ele, porque a glória que está nele passa para você, e a glória que fica em você resolve qualquer problema. Né? Isso chama relacionamento. Isso chama vida. Isso chama ser crente verdadeiro. O crente verdadeiro é um crente de relacionamento. E isso que Deus quer, relacionamento, intimidade. Ele está buscando para ter intimidade com você, para fazer de você diferente dos outros. Por que Deus busca os verdadeiros adoradores? Para fazer o bem para eles, para que os outros aprendam como ser adorador, por ver o destaque. Através da minha vida, quantos adoradores já surgiu? Muitas pessoas no mundo inteiro. Quantas pessoas a minha vida alcançou? Quantos continentes, quantos lugares que eu já fui, quantos países, quantos estados. No Brasil, quase todos os estados. Pastor Célio é conhecido por quantos estados brasileiros? Por um detalhe: relacionamento com Deus. Aí Deus me leva para ensinar como é que relaciona com Ele. Há 30 dias atrás nós estávamos na Austrália, ensinando relacionamento com Deus. Um povo que eu nunca imaginava que podia ter. Pessoas muito influentes naquele país. Pessoas tão influentes como estrela aqui no Brasil é estrela lá. E nós relacionando com eles, ensinando eles como andar com Deus, ensinando para eles para não ir pedir para Deus. Quando o cego chegou até Jesus, o cego de Jericó, Jesus falou assim para ele: o que você quer que eu te faça? Ele pediu. Aí você lê a Bíblia e fala assim: ah, pastor, aí Jesus pediu. O que você quer que eu te faça? Aí o cego falou assim: Senhor, eu quero ver de novo. Por que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus estava no corpo físico. Ele ainda não tinha subido na cruz. Ele ainda não tinha dado os olhos dele na cruz para aquele cego. Então Jesus tinha que curá-lo. Pegou os olhos do cego mesmo e curou os olhos do cego mesmo. Consertou os olhos do cego. Mas agora que Jesus foi para a cruz, e quando alguém tem um problema, como é que você vai chegar até Jesus para ele te perguntar: o que você quer que eu te faça? Como é que eu vou chegar até Jesus para ser curado dos olhos? Para ele chegar para mim e perguntar: o que eu quero que eu te faça? Agora não. Agora ele foi para a cruz e deixou o olho dele lá para você. Vai lá buscar os seus 2 olhos novos. Ele já pagou o preço lá na cruz, está lá, para você enxergar. Então, quando ele estava na terra, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Agora, o que você crê que eu te fiz? O que você crê que eu paguei para você? Você crê que eu fui rico, me fiz pobre, para que você fosse enriquecido? Você acredita nisso? Você crê nisso? Se você crê, então você se torna. Porque aí você consegue praticar o que está escrito. Você está entendendo?
Ele fez tudo. Está tudo pronto. Quando eu aproximar dele, é só para descobrir que está pronto. Entendeu? A minha única batalha é descobrir o que está pronto. E descobrir aquela última palavrinha que Jesus falou na cruz. Quem sabe fala aí, a última palavrinha dele. Está consumado. Está feito. O que eu podia fazer para a humanidade está feito. Agora que está feito, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim. Venha a mim para você descobrir em mim que você é sarado. Venha a mim para você descobrir em mim que você é próspero. Venha a mim para você descobrir quem você é de fato. Pois a nós também foi anunciada as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouvimos nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé daqueles que ouvia. Ora, nós que temos crido, estamos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas, desde a fundação do mundo. Pois disse ele assim do sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Aleluia. Deus descansou de todas as obras dele, porque hoje Deus não está mais irado com ninguém. Deus hoje não está mais cansado de ninguém, porque Ele mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo pagou o preço. Então, a palavra que Ele tem para você é que tudo está consumado, tudo está pronto. E o que é que faz nós entrar dentro desse pronto? Relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo passar algo bem profundo para dentro do seu coração agora, através do Espírito Santo. Deus está interessado em tudo que você vai falar para Ele. Converse com Deus. Está sozinho na sua casa? Conversa com Deus. O tempo que você puder, conversa com Ele. Diga para Ele que você quer relacionamento. Começa a pedir, bater e abrir-se-vos-á. Começa a mudar a sua maneira. Se não está produzindo resultado da sua vida em Deus, o que você tem feito em Deus até agora não está produzindo resultado, seja inteligente. Mude a tática. Seja criativo, muda a tática. Se orar só 15 minutos não está mudando nada, muda a tática. Hora 15, hora 20, hora 30. Se o que você está fazendo está dando só o resultado que está dando, e você quer o resultado, então não faça só o que você está fazendo. Se 1 quilo de farinha der 10 rosquinhas, como é que eu vou querer fazer 100 rosquinhas com 1 quilo de farinha? Eu tenho que aumentar a farinha para fazer mais rosquinha. E se você já tem um pouquinho de vida boa com Deus, você quer aumentar essa vida boa, aumenta o relacionamento. Então fale com Deus, fala do seu jeito. Papai, Deus, meu amado, meu cheiroso, meu gostoso. Inventa a sua intimidade com Ele, porque isso é igual marido e mulher. Tem marido e mulher que a mulher chama o marido de meu nego, meu preto, meu dengo, marido, esposo, João, se o nome dele é João. Cada um chama de um jeito, e cada um tem a sua particularidade. A mulher chama o marido de meu cheiro, meu negro, meu preto, meu bem, meu amor, minha vidinha, minha paixão. Tudo isso é maneira carinhosa de chamar, que alguém vai inventando e criando para ser diferente de todo mundo. Cada um quer ser um pouco diferente, porque o meu amor é diferente. Então, quando um namorado começa a arrumar uma namorada, ele precisa fazer com ela o que nenhum dos ex fez, para que ele seja diferente. Não é verdade? Ele fica desesperado, querendo saber se ele pudesse adivinhar o que o outro fazia, para ele fazer bem diferente e bem melhor ainda ele faria, porque ele está conquistando. Então você está conquistando uma comunhão com seu pai, então inventa a sua maneira criativa de conquistar. Talvez os crentes tudo chegam para ele: ó papai, e você diz: não, eu não vou falar papai não, eu vou falar assim: e aí meu amigo, e aí paizão, estou chegado no Senhor, hein? O Senhor é maravilhoso. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, que vontade de abraçar, de sentir seu cheiro, de ver sua glória na minha pessoa, cada dia. E aí você inventa, seja criativo, inventa a sua maneira, inventa a sua, escondido, oculto, secreto, só você e o seu papai.
Esquece de pedir, porque Ele sabe o que você quer. Assim como um pai sabe que a criança quer uma bicicleta no Natal e está se esforçando para tirar nota 10 para ter a bicicleta, assim também Deus sabe que você está se esforçando para estar com Ele, e Ele vai afrouxando, Ele vai cedendo a comunhão. Deus cede a comunhão, se você buscar de todo o coração. Amém?